Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus, porque este é o programa da Palavra, abrindo a Bíblia e abrindo também o nosso entendimento, o nosso coração, para que o Espírito de Deus venha trazer a palavra dele para nós, para nos fortalecer, nos curar, nos libertar, nos edificar, nos transformar e fazer tudo aquilo pelo qual a palavra de Deus ela tem esse poder para fazer. E hoje nós temos que nos expor a ela, expor a palavra, expor-nos a Bíblia, para que Deus venha então trabalhar no nosso coração. Gostaria hoje de começar este programa com um pensamento em um versículo, meditar um pouco nele com você. Está em Filipenses, no capítulo 1, e ao versículo 6, que diz assim: aquele que começou a boa obra na minha vida, a boa obra na tua vida, ele é fiel. Ele é fiel, porque ele não vai parar. Se ele começou, ele é fiel para completar esta boa obra na tua vida e na minha, até o dia de Cristo. Isso significa até o dia que ele voltar, que ele vier nos buscar. Até então, ele vai completar aquilo que ele começou. Então não fique desanimado, porque essa é a nossa tendência, às vezes a gente querer desistir até com a gente mesmo, conosco, porque nós não estamos realmente, muitas vezes, do jeito que a gente gostaria de estar, não é? Eu estou tão longe ainda, tão aquém, eu preciso tanto ser transformada, e a gente às vezes quer se impacientar com a gente mesmo, mas Deus não faz isso. Ele é fiel. Ele começou algo bom na tua vida e ele vai completar. Amém? O nosso texto hoje, ele está em 1 João, capítulo 2. E o nosso tema está aí na tua tela. Reflexões em 1 João, capítulo 2. Estaremos refletindo um pouco sobre conhecer Deus. Qual é a evidência de eu conhecê-lo? É só eu ter uma experiência? É somente dizer que eu conheço? Quais são as evidências de alguém que conhece Deus? A Bíblia fala claramente na passagem sobre essas evidências. E é sobre isso que nós hoje estaremos conversando um pouco com você, tá certo? Eu gostaria também nesse momento aproveitar esse início de programa para agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Deus tem sido muito fiel conosco. A fidelidade de Deus no ministério Abrindo a Bíblia tem sido notável, porque Deus ama, claro, é a palavra dele, e ele tem sido fiel a este programa e tem também levantado uma parceria muito tremenda junto ao ensino da palavra, com também o ensino de, digamos, secular, né? O ensino de cursos. E hoje nós queremos agradecer a Deus por essa instituição que tem nos apoiado, que é a Faculdade Boas Novas. E dizer para você que você tem uma faculdade de excelência aqui em Manaus. Você pode já ingressar, olhar aí na tua tela e ver também o site da Faculdade Boas Novas, para você poder ver os cursos. Tem aí um telefone para contato. Eu gostaria nesse momento de agradecer também, claro, a Deus e a própria faculdade, e por este apoio e este momento e esse incentivo que eles têm nos dado, tá certo? Eu gostaria também de dizer para você que nós não estamos alienados, somos parte de uma igreja, um corpo vivo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. E você está convidado a participar de um culto em uma das igrejas da Assembleia de Deus aqui em Manaus. São muitos templos, então você pode estar, quem sabe, morando aí na Zona Norte, tem templos aí, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul. Manaus está, podemos dizer, é do Senhor Jesus. E você então hoje
pode participar de um culto também conosco, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas antes disso, eu quero também lhe dizer algo. Que nesse ministério nós cremos, claro, piamente a palavra de Deus e na oração também. Nós cremos que Deus ouve oração. E hoje você tem uma causa. Então não fique aí remoendo a tua causa, chorando pela tua causa, sabe? Se estressando por ela. Tem pessoas que passam até mal no seu físico. Mas hoje eu quero lhe sugerir algo. Vá a Deus. Coloque diante de Deus a tua causa. Qualquer que seja. Para você ela pode parecer impossível. Mas para Deus, não é. Deus tem solução. E nele há vitória. Então você vai trazer essa tua luta, tua dor, tua impossibilidade, quer seja enfermidade, pode ser uma causa judicial, uma causa de enfermidade, uma causa no lar, no casamento, algo interior, de qualquer natureza. Deus responde, vá a Deus, busque Deus, coloque diante dele a tua impossibilidade, mas coloque crendo. Deus responde, porque a resposta dele está também, ele responde à nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje nós vamos orar no final deste programa. Eu convido você já a colocar, durante o percurso do programa, você já pode estar ligando e dizendo, olha, essa é a minha causa. Nós temos atendentes muito amáveis, que são voluntários, que estão aqui porque amam primeiramente Deus. E depois amam a você também. E por isso eles estão aqui para atender a tua ligação. E nós estaremos no final do programa orando com você, tá bom? Abra hoje teu coração, Deus vai falar com você. Amém? E hoje ele tem uma palavra muito tremenda. Nós vamos agora para um breve intervalo. Abra tua Bíblia em 1 João capítulo 2. Estaremos falando sobre essa passagem. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você neste momento. Eu louvo a Deus pela tua vida. Você está hoje ligado neste canal e neste programa porque você ama Deus. É um bom sinal. E o elogio é para você. Você ama a palavra de Deus também. Porque quem ama a palavra, ama o autor dela. Quem ama a palavra, ama a Deus. E quem ama a Deus, ama e obedece também a sua palavra. Estão interligados. Não tem como desconectar um do outro. E hoje eu louvo a Deus pela tua vida. Você está aí firme, forte, prosseguindo, com lutas como nós todos temos. Mas Deus hoje quer falar algo forte ao teu coração. E Ele ama quando você para estar na presença dEle. Sabe, a nossa vida é muito agitada, muito ocupada, e é muito importante nós darmos atenção àquilo que é importante. Prioridade. A Bíblia fala, buscai o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amém? Hoje você depende de Deus, isso é um bom sinal. Eu também dependo dele. Estou aqui hoje pela graça dele, pelo amor dele na minha vida. Não estaria aqui se não fosse pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Jesus derramado sobre mim. E você também. Você está aí vivo, está aí com planos, com projetos, está aí na palavra buscando Deus. Porque Deus tem sido misericordioso e bondoso com você também. E hoje Ele tem uma palavra muito tremenda para nós, que está aqui em 1 João. Eu amo essa passagem, amo esse livro. E ele é aqui, a Bíblia registra e fala que esse João, claro, era aquele mesmo discípulo, aquele apóstolo, aquele que era muito chegado
a Jesus, o discípulo do amor. Ele fala muito sobre isso. E aqui ele está falando uma palavra muito tremenda no versículo 1 de 2 João, perdão, 1 João, capítulo 2, que diz assim: filhinhos. Olha só como João trata com as pessoas, com os crentes ali na igreja. Ele era muito amoroso, como um pai, né? E aí ele fala o seguinte, olha a maneira como ele se pronuncia, como ele trata, fala com eles. Ele diz o seguinte: olha só, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. O nome dele é Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa tremenda como João coloca aqui Jesus e diz ele ser o advogado, nosso advogado, que está junto ao Pai. Ele está junto a Deus. Isso é muito tremendo. É a palavra de Deus hoje para o teu coração. Eu coloquei alguns pensamentos aqui, né? Aqui está dizendo, Jesus é o advogado. A palavra advogado também pode significa nos seus termos, etimologicamente falando, significa quem está ao lado. Essa é a palavra que define o advogado. É quem está ao lado. É uma palavra usada no tribunal para uma pessoa, né, que defende a causa de outra. É uma pessoa que pega a causa de outra para defender ali em um julgamento. Esse é o advogado. Então o João pega essa palavra e ele usa ela nesse contexto, colocando Jesus como aquele que está no nosso lado, advogando a nossa causa. Nós temos uma causa, mas não estamos sós. Jesus advoga, Jesus intercede por nós. Não é tremendo? Ele usa aqui então Jesus dizendo, olha, se você pecar, isso é normal, é humano, não é o correto, mas acontece, é um acidente na vida do crente. Todo dia a gente tem assim, essa probabilidade, nós vamos pecar de uma forma ou outra, mas quando pecarmos, nós temos um que advoga a nossa causa. Ele é Jesus Cristo, o justo, e ele intercede pelos nossos pecados. E aí ele diz mais, olha que tremendo, filhinhos, se essas coisas eu vou escrever para vocês, que vocês não pequem, mas se todavia alguém pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Esse é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. A palavra propiciação também é uma outra palavra aqui que traduz a ideia de você aplacar a ira. Está aqui, olha, no Antigo Testamento a palavra propiciação traduz a ideia de aplacar a ira ou julgar a parte injuriada, a parte que foi ferida, a parte que foi injuriada, que tinha toda a razão. Então você vai aplacar, você vai amenizar. E é isso que Jesus fez. Ele aplacou, amenizou a ira de Deus. Porque Deus não suporta pecado. E nós estávamos no pecado. Então Jesus veio como propiciação para aplacar esta ira. E o sangue de Jesus então cobre o pecador e então se coloca, que também faz com que esse pecador se coloca num relacionamento, se coloca em favor com Deus. Você está entendendo? O que Jesus fez por você não foi coisa pequena. Ele te colocou num lugar aonde você está em favor com Deus. Antigamente, antes de Jesus vir, da morte dele, nós não estávamos em favor. O pecado é sério. E o pecado nos separava de Deus. E ainda separa.
Se você escolher viver no pecado, você vai estar se separando de Deus. Mas Jesus veio como propiciação para aplacar aquela ira. Ele veio também como advogado, um que está ao lado, advogando a nossa causa. E aqui fala que Jesus, interessante esse pensamento, eu estava vendo aqui no rodapé da minha Bíblia, no estudo aqui, esse pensamento aqui, esse versículo, que um comentarista fala o seguinte, ele diz o seguinte: Jesus não pede a Deus que venha declarar o pecador inocente. Jesus está pedindo ao Pai que conceda perdão ao pecador por causa do sacrifício que Ele, Jesus, fez. Não está falando, Senhor, agora eu declaro totalmente inocente esse pecador. Sim, Jesus está pedindo, Senhor, perdoa o pecado dele, sabe, pelo sacrifício que eu fiz, eu, Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Então nós podemos receber, pedir perdão e receber o perdão dos nossos pecados. Muito forte hoje. Vamos então reler aqui, filhinhos. Aqui está falando, né, João, filhinhos meus, essas coisas eu vou escrever para vocês, que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, tem um advogado, alguém que advoga, alguém que está junto ao Pai. Este é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, né? Aquele que veio aplacar a ira pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas de todo o mundo. Ora, sabemos que temos conhecido, por isto, se nós guardarmos os seus mandamentos. Esta é a evidência daquele que conhece a Deus. Olha só que interessante. João aqui, ele registra 2 testes do verdadeiro cristão. E ele coloca aqui, né, introduzido pelas palavras, sabemos por isso. Sabemos que conhece a Deus por essa evidência. Sabemos que conhecemos a Deus por este motivo. Então tem 2 testes aqui, 2 coisas que mostram que alguém conhece Deus. A evidência do conhecer a Deus. O primeiro teste desse conhecer a Deus é obediência moral. Quem conhece Deus, obedece Deus. Obedece a Jesus. Consequentemente, obedece os mandamentos. Obedece a palavra. Então, o teste daquele que conhece Deus, primeiro, é obediência ao Deus que ele conhece, obediência moral. Somente aqueles que obedecem a Deus podem dizer com razão que o conhecem. Somente aquele que está disposto a obedecer os mandamentos, obedecer a palavra, obedecer os planos, obedecer a Cristo, é que pode dizer com razão que conhece Deus. Então, este é o teste do conhecimento. Conhecer é o quê? É obedecer. O segundo teste está aqui também. Olha, ele fala, está aqui no versículo, vamos ver, versículo 3, diz assim: ora, sabemos que temos conhecido porque guardamos o seu mandamento. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele que diz, eu conheço Deus, mas não anda conforme Deus quer na sua palavra. Não obedece aquilo que Deus pede. Não vive como Deus pede para viver. Então só conhece de boca. Mas vive de verdade é evidenciado pelo estilo de vida em obediência àquele que se diz conhecer. Então, o primeiro teste é obediência. O segundo teste, então, do nosso conhecer a Deus, é o amor pelos outros. É o amor pelo próximo, que é evidenciado. Quando eu verdadeiramente conheço Deus, primeiramente eu vou obedecer. Segundo, eu vou amar aquele que está à minha volta. Vou amar o próximo.
se como cristãos guardamos a palavra de Deus, obediência, o amor de Deus, então, está sendo aperfeiçoado em nossas vidas. Está aqui, vamos ver então essa passagem. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que se diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Olha só, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Primeira evidência de alguém que conhece Deus é obedecer. Obedecer à Bíblia. Quando eu obedeço à Bíblia, estou obedecendo Deus. Quando eu obedeço Deus, eu estou obedecendo a palavra dele. O segundo característica, a segunda prova de que eu conheço Deus é o amor que eu sinto, o amor não só de sentir, o amor evidenciado no meu relacionamento com as pessoas que me cercam. Tem um pensamento muito tremendo que eu quero inserir aqui, que não é meu. É de um pastor que já está com Jesus, pastor David Wilkerson, que faleceu já mais ou menos há um ano passado, 1 ano e meio, 2. Ele é um homem de Deus e uma certa oportunidade eu tive o privilégio de ouvir uma palavra dele tão tremenda. Ele fala o seguinte, que muitos anos ele trabalhava com muitas pessoas, ele é um homem de Deus, mas as pessoas com que ele tratava, ele era muitas vezes impenitente. Ele era duro, ele era áspero, ele era intransigente, ele era muito austero. E ele muitas vezes feria as pessoas. Pessoas que estavam no convívio dele. Um dia Deus pegou ele. E Deus falou assim para ele, Davi, eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo, Davi. Davi é esse pastor. E ele começou a refletir. E Deus começou a falar para ele. Deus falou assim, Davi, você vem para mim e me beija meu rosto. Você me ama. E você fala, Jesus, eu te amo. E vem para a cabeça. E me beija, me abraça. Eu sou a cabeça. Mas eu tenho um corpo. Você beija o meu rosto, mas você pisa no meu corpo. Você fere meu braço, fere meu pé, fere o resto. E esse corpo são as pessoas que estão à tua volta. Depois que Deus falou isso para ele, ele chorou muito, ele se arrependeu, ele entrou num estado de profundo arrependimento e ele foi pedir perdão a cada um desses colaboradores no reino que trabalhavam com ele. E falou, olha, eu tenho pisado em você, sido impaciente com você, sido maldoso com você, eu te feri, meu irmão, me perdoe. E aí ele pôde entender que se nós falamos que conhecemos Deus, nós temos que amar aqueles que estão próximos de nós. Amar o nosso irmão. E você sabe quem é teu irmão, não é? O mais próximo de mim, eu diria ser meu marido. Mais próximo de mim são os meus filhos, minha parentela, sogra, cunhados, irmão, irmã. Depois os meus irmãos em Cristo. Pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho. Então Jesus está falando com você hoje. Essa é a palavra dele. Confira aí. Abra a tua Bíblia. 1 João, capítulo 2. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Tá bom? A gente vai voltar com você. Falando sobre esta passagem. O conhecimento de Deus. Ele é evidenciado em duas coisas. Obediência e amor. Amém? A gente vai rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento, falando sobre o conhecimento de Deus, sobre as evidências de quem conhece Deus. Quem conhece Deus, está aqui, é obediente à palavra dele. Quem conhece Deus ama, perdoa, releva, é tolerante, é paciente, é benigno. Os frutos são a evidência. A Bíblia fala sobre os frutos
do Espírito Santo na nossa vida. Então, quem conhece Deus tem os frutos do próprio Deus na sua vida, que é a bondade, a longanimidade, que é a paciência, é a paz, é a alegria, é a temperança. Não é a pessoa que não é um dia está assim, outro dia está assado, não. Uma pessoa que procura viver de uma maneira, não é, moderada. Então são os frutos que evidenciam também. Está em Gálatas, se não me engano, no capítulo 5. Amém? Mas nós estamos falando aqui sobre a evidência de conhecer obedecendo. Tem um pensamento aqui que diz o seguinte, que o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, não é uma experiência mística. Muitas pessoas querem mistificar. Ah, é uma coisa mística. Nós não cremos nessa palavra, nem temos ela na Bíblia. Não é místico. É algo concreto e verdadeiro. Então, o conhecimento de Deus não é místico e nem tampouco algo somente que é um compromisso, né, uma compreensão intelectual. Porque você pode entender que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus é o autor da palavra. Intelectualmente você pode entender, conhecer Deus. Mas o conhecimento real não é só pelo seu intelecto, ou você achar que é uma experiência mística, ou até mesmo porque você teve uma visão do divino. Tem pessoas, eu teve uma visão de um anjo, então eu conheço Deus. Não é por aí. Eu vou dizer algo muito forte aqui agora, que é bíblico, está aqui na Bíblia. Conhecimento de Deus é obedecer à ordem de Deus para crer em Jesus como Filho de Deus e amar a Deus e o próximo. Está tudo resumido nessas palavras. Você ouviu bem? Vou repeti-las para você. Conhecimento de Deus é obediência à ordem de Deus para o quê? Para crer em Jesus, o seu Filho. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não vai ficar longe, não vai perecer, morrer, mas vai ter vida eterna. Então, o conhecimento de Deus abrange isso, abrange a obediência a Deus que pede, creia no meu Filho Jesus. Ele é o meu Filho e ame a mim, diz o Senhor, amarás o Senhor de todo o coração, depois o próximo. É isso o que significa, então, quando você conhece Deus, essas são as evidências. Cristãos genuínos, verdadeiros, né? São aqueles que estão nele, que estão inseridos em Deus. Está aqui no versículo 3. Eles literalmente vivem em Deus. Estar nele é um sinônimo de habitar nele. Está aqui, vamos ler de novo o versículo 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Mas aquele, entretanto, que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, estamos inseridos nele, habitamos nele, vivemos nele. Isso que significa. Sinônimo de estar nele é habitar nele, é conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo. E é isso que o Espírito Santo quer para você e para mim hoje. Ele diz o seguinte, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto nós sabemos que estamos nele, não é? Aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. É expressa em atitudes práticas, como ele andou, como Jesus agiu, como Jesus comprava, como ele, né, era honesto no seu lidar, vender, comprar, agir, falar, relacionar. Né? O teste, então, dessa comunhão é expressa em termos de vida
prática. É no nosso relacionamento conjugal, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso ministério, nos relacionamentos com as pessoas. É que nem o pastor Davi, que eu te falei aqui no começo do programa, Davi Wilkerson, que falou que ele tinha um grande staff, né? Um número de pessoas que trabalhavam no ministério dele, porque ele era um homem que tinha um grande ministério. E ele tinha livros, ele é autor, ele falava, conferencista, e ele pisava nas pessoas que estavam trabalhando com ele. E Deus pegou ele um dia e falou: não, Davi, que negócio é esse? Você vem para me beijar e pisa em mim? Porque eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo, diz o Senhor. Essa palavra é forte hoje para nós. Então, cada momento que a gente não se entende, ou a gente quer magoar e ferir alguém, na realidade estamos ferindo o corpo de Cristo. Estamos ferindo a Jesus. Porque aquelas pessoas fazem parte do corpo dele. Então é o que diz aqui. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como Jesus andou. Amém? Então, resume-se em duas coisas: conhecer a palavra, os mandamentos, obedecê-los e amar o nosso próximo. Eu gostaria agora de falar sobre um outro versículo que está aqui nesta passagem. Nós falamos aqui do 2, o capítulo 2, do primeiro versículo até o 6, né? Que fala sobre aqui o amor também fraternal, que ele diz aqui, né? Aquele que diz estar na luz, olha o versículo 9, e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Porém, aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tem muitas pessoas que estão ali falando: ah, mas eu sou de Deus, eu amo Deus, mas não suporta uma certa pessoa da sua família, do relacionamento. Então aqui a Bíblia está deixando bem prático, bem claro, não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. Olha, Elisa, bem claro aqui, vamos começar com o versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, qual desde o princípio vocês tiveram. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Não estou falando aqui, estou com uma novidade para vocês aqui, com uma nova teologia, algo, não. Estou escrevendo algo que lá do começo Deus deixou claro, que lá do Antigo Testamento já foi tratado. Estou falando algo que não é novidade para vocês. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Está falando aqui de Jesus. Aquele que diz estar na luz de Jesus, na luz de Deus, na luz do Evangelho, e odeia o seu irmão, até agora não está em luz nenhuma. Está se enganando. E é isso que nós queremos hoje também falar um pouco para você. Que o pecado, ele traz uma capa de engano. Quem está no pecado é vestido por uma capa de engano. Está no engano. Se acha que está bem, mas está sendo enganado pelo pecado, não está bem. Porque o pecado ludibria, engana, mascara. Então a pessoa que está ali fazendo tudo aquilo, ela não vê o próprio erro, porque ela está enganada por ele. Porque o pecado nos veste com uma capa de engano. Então se a pessoa está achando: eu sou de Deus, eu sou uma bênção, emprego, faço tanta coisa, mas não se dá bem com parentes, com vizinhos, com pessoas no próprio ministério, então tem algo que não está certo. E é hora de nós fazermos um check-up, não nos outros, mas no nosso coração. É isso que o Espírito Santo está falando com você hoje. Não é para você fazer uma cirurgia no coração do próximo, abrir minuciosamente, criticar, olhar, vigiar, não. Vigia o teu coração. Vou vigiar o meu coração.
as minhas intenções, o meu interior. É o que Jesus quer de nós. Como disse o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se nele há um caminho mau, algo que não te agrade. Então Jesus está falando com você hoje. Essa é a palavra dele. Confira aí, abra a tua Bíblia, 1 João, capítulo 2. Amém? A gente vai rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento falando sobre esta palavra. Eu estava aqui no versículo 14, que é muito tremendo, que diz assim: filhinhos, eu vos escrevi. Olha que maneira carinhosa que João tratava os seus, os discípulos, as pessoas que estavam, os membros da sua igreja. Era um apóstolo, pastoreava ele, apóstolo que levava para muitas igrejas essa palavra. Ele dizia: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque vocês conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e tendes vencido o maligno. Muito forte essa palavra aqui. Essa última partezinha aqui do versículo, ele está dizendo: olha, vocês são fortes. E aí ele fala uma outra palavra no final: vocês têm vencido o inimigo, o maligno. Fortes e vencedores. Mas qual é a causa? Está bem no meio da sentença que eu não falei aqui para você. Forte, venceste. Aqui fala: porque permanece em vós a palavra de Deus. Ele está falando: vocês são fortes, permanece em vocês a palavra de Deus, tem vencido o maligno. Então o que faz você forte? O que faz você permanecer em Deus? O que faz você vencer o inimigo? É a palavra de Deus dentro do teu coração. E quando você conhece Deus, você conhece a palavra dele. Porque não é conhecer só de ouvir, é conhecer de obedecer. E obedecer envolve viver ela no teu dia a dia, na prática do perdão, na prática da tolerância, na prática da paciência, na prática do dia a dia, você viver a palavra de Deus na tua vida. Então está dizendo aqui: vocês têm vencido o maligno, são fortes, mas tem uma causa, tem um motivo, tem uma razão. E a razão é esta: porque a palavra de Deus permanece. Não está uma vez, uma hora, depois sai, não. Ela está permanente, ela permanece em vocês. Sabe por quê? Porque vocês permanecem em Deus. Quem permanece em Deus está na palavra dele. E quem está na palavra dele, permanece nele. Habita nele. Está nele. Por isso que o Salmo, lá no Antigo Testamento, fala isso também. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que habitar em Deus, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra, descansará. Você vai poder descansar, mesmo quando estiver passando por um problema, porque você está em Deus. Então é muito tremenda essa palavra hoje. Deus está falando com você, está falando comigo. Amém? Então aqui está dizendo uma reflexão para nós despertarmos. O verdadeiro conhecimento de Deus é primeiramente obedecê-lo. E aí vai ter os resultados, não é? Os resultados virão. Eu conhecer Ele, obedecer a palavra dEle e amar a Ele e amar ao próximo. Este é o conhecimento. E conhecer, lógico, obedecendo o fato de que Jesus veio. A Bíblia fala, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem salvação em nenhum outro. E aí que está, muitas vezes, o engano de muitas pessoas que acham que a salvação
está nas boas obras. Olha, eu vou dar para muitas instituições de caridade. Vou dar todo o meu dinheiro, meu tempo, o meu amor, sabe? E agora eu vou ser salvo. Não. Salvação não é em obras. Salvação é conhecimento de Jesus. Ele me dá a salvação. E aí que nós temos que entender isso hoje. Conhecimento de Deus está em conhecer, aceitar Jesus, viver para Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador. Vamos voltar para o começo aqui. Ele é aquele que João está falando, que advoga. Temos um advogado. A palavra advogado significa estar ao lado. É alguém que está lá no tribunal, no julgamento, advogando a tua causa. Ele compara. É isso que João faz. Coloca Jesus ali comparando essa situação. Assim como o advogado está defendendo uma pessoa ali no julgamento, no tribunal, Jesus também nos defende. Amém? Nós vamos agora, então, nesse momento, parar essa ministração. Amém? E dizer para você que essa é a palavra do Senhor hoje para o teu coração. Nós temos aqui vários pedidos hoje. Nós estaremos orando pelos pedidos que estão chegando até nós e vamos orar com você. Lembra que nós falamos no começo do programa que Deus não somente ouve a tua oração, mas Ele também responde, obrigada, a tua oração. Amém? É isso que você tem que entender. Deus responde orações. Pode nele confiar. Ele atende o teu clamar, o teu chamar, a tua petição. Joana pede oração pelo seu filho Romário. A Regina teve um AVC. Pede oração para que o Senhor venha entrar com intervenção. Deus é fiel, Regina, e Ele cura. Deus pode fazer com que você não tenha sequelas, amém? Que o Senhor venha tocar em você agora, para que você seja curada em todo o teu sistema que foi afetado por este AVC, em nome de Jesus. Rosana, pela família, pelo seu esposo Paulo. A Vilma, pela libertação da sua família. Pela mãe Leia, pela libertação do seu marido Ivanir. Ela é de Cabo Frio, a Vilma. A Joana é de Manaus, a Regina é de Manaus também, Rosana. Cleiton, aqui de Manaus, pela sua esposa Bruna de Souza Correia. Pede oração por ela. Vamos orar também a Raquel, ela é de Goiânia. Pede oração por uma cura de câncer. Precisa de um milagre. Nós vamos orar por você, para que o Senhor venha curar você. Ela é minha xará. Seu nome é Raquel. Para que Jesus venha intervir. Sabe, para Deus não há impossíveis. A gente olha assim um pedido e fala, mas olha, esse aqui é menos, esse aqui é mais. Para Deus não tem menos nem mais. O mesmo Deus que cura AIDS é o mesmo Deus que pode curar uma dor de cabeça. Não tem distinção. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Nós vamos crer hoje, Raquel, na tua cura, em nome de Jesus. Vamos orar também pela Ivanete, aqui de Manacapuru, ela do Amazonas, aqui uma cidade perto de Manaus, pelos seus filhos Edmar, Eriane, Ediana, Edmara e Érica. Olha, mamãe que ora, mãe de joelho, filho de pé, amém? João Ferreira de Fortaleza, pela filha Ana Suelen, que está hospitalizada. Vamos orar por esta filha e orar também por uma causa financeira. Jucinéia, pelo seu esposo, o Sebastião, que se encontra oprimido. Vamos orar para Jesus libertar. Jane, pela sua filha Lorena, e também salvação e libertação. Francisca, pela Maiara Silva, que está afastada dos caminhos do Senhor, também está oprimida. Vamos orar para Jesus salvá-la, amém? A Jane também, que é de Espírito Santo, Vitória, já foi falada a causa dela. A Jussara, aqui de Manaus, pelo esposo Jefferson, e por coisas que não são boas que ele está fazendo, salvação e libertação. Vamos orar por ele e orar também por João Pereira. Ele está com câncer na garganta e precisa de cura em nome de Jesus. Vamos colocar ele aqui junto com o pedido da nossa amiga, que está pedindo também para que o Senhor venha curá-la. Está aqui, tá certo?
esses pedidos aqui de enfermidades, a Raquel, a Regina e o João. Pai, em nome de Jesus, não haverá impossíveis para Ti, Senhor, porque tudo, Senhor, toda a nossa vitória, cura, libertação, foi conquistada naquela cruz. A palavra diz que pelas Tuas pisaduras hoje nós podemos receber cura. Senhor, venha tocar com cura o João agora, Pai, em nome de Jesus, trazer completa restauração, Pai, em nome de Jesus, e cura nessa garganta. Pai, em nome de Jesus, venha curar a Tua filha, que está também, Pai, passou por um AVC, dá-la total, restituí-la total na sua saúde. Oramos também pela cura de um câncer que tem afligido a vida da Raquel. Pai, em nome de Jesus, cada pedido aqui, Senhor, cada causa, cada dor, filhos que estão distantes de Ti, filhos que precisam voltar a Ti, Senhor, toca nas mães para que elas perseverem em oração. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, atende o nosso clamor, Pai, e venha, Pai, restituir, libertar, salvar, curar, fazer um milagre, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus é fiel, Ele responde, Ele cura, Ele faz o impossível. Fique na graça dEle, no amor dEle, na paz dEle, e Ele está com você, amém? Fique com Deus e até nosso próximo programa, se Ele assim permitir. Fique na paz.